E aí, meus amigos sorveteiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Sorveteiro Raiz. Para quem não sabe, meu nome é Eduardo, tá? Eu sou do canal Sorveteiro Raiz e esse canal é voltado como a gente consegue tornar nossa sorveteria cada vez mais lucrativa. Então a gente aborda vários tópicos, a gente não fica só em produto também, e sim vários temas diferenciados, tá bom? Fiquem à vontade para mandarem comentários, sugestões de novos temas, que a gente toda semana tem vídeo novo no canal, tá bom? Eu já peço desculpa de antemão porque tá tendo uma obra grande na avenida aqui na frente, então tá um barulho meio chato aí, mas eu acredito que vai dar pra gente bater um papo legal, tá? E hoje é um tema que deixa muito sorveteiro de cabeça em pé, de cabelo em pé, perdão, é o tal do balanceamento, né? Tem gente que acha que é um bicho de sete cabeças, tem gente que não sabe fazer, tem gente que não sabe fazer e acha que é extremamente complicado. Então hoje a gente vai conversar sobre o balanceamento, tá? Por que que eu quero falar sobre esse assunto? Porque ele é fundamental a gente conseguir fazer um bom produto. Sem ele não é possível fazer um bom produto. E você sabe que eu lembro? Eu falei para vocês que há mais ou menos 20 anos atrás eu comecei a trabalhar com sorvete. Foi quando eu vim para São José, eu comecei a namorar minha esposa tal, e comecei a conviver com a família dela. E naquela época a gente vendia açaí. Eu falo a gente já porque eu faço parte da família. Mas naquela época eles vendiam açaí na loja. Foi quando estava começando a febre do açaí. Aqui no Vale do Paraíba é muito forte o açaí. Mas muito forte mesmo. Ele muitas vezes passa a venda do sorvete. Existem muitas açaiterias aqui que nem vendem sorvete. Toda esquina você vê um. E aí, cara, o que acontecia? A minha sogra no começo nem queria colocar o açaí na loja. Era ela que cuidava da loja, meu sogro ainda viajava, vendia produtos e tal. Então ele só produzia a massa da loja e minha sogra fazia o picolé na época, nas maquininhas bem pequenininhas. Mas quem ficava realmente na loja era a minha sogra. Meu sogro viajava como representante comercial. E aí minha sogra não quis, cara, porque dava um trabalho do caramba, cara. Minha sogra, tem que bater no liquidificador, e queimava o liquidificador, era um saco, cara. O que o meu sogro começou a fazer? Ele pensou, ele falou assim, olha, a gente precisa mudar essa formulação do açaí. É porque até então ninguém fazia açaí na máquina de sorvete. Eu preciso lembrar vocês que eu estou falando de 20 anos atrás, sei lá, talvez 18, mas que seja, eu estou falando desse período, é um período que o mundo era totalmente diferente. Hoje, tem internet, a gente está conversando, estou fazendo vídeo, vocês estão todo mundo vendo aí. Antes, há 20 anos atrás, era totalmente diferente. Eu estava até relembrando hoje, para você ter ideia, quando eu vim para cá 20 anos atrás, que eu tinha 16 anos, veio eu e meu irmão morar fora, primeiro ano morando fora. Minha mãe comprou um celular, aquele da Nokia, tijolinho, que só tinha o jogo da cobrinha. E ela colocou R$100 de crédito, que era uma fortuna que durou o ano inteiro. Foi para durar o ano inteiro, era só para gente... para emergências, para a gente ter um telefone. E mesmo assim a gente comprava o cartão na época para ir no orelhão ainda. Então é outro mundo, tá? É um mundo que não tinha internet, tinha pouquíssimas, era aquela internet que a gente ficava depois da meia-noite, só quem é mais velho vai entender isso. Tá? Então era um mundo totalmente diferente. Hoje você quer procurar qualquer coisa, você entra na internet lá, você talvez não ache exatamente o que você está procurando, mas você vai achar referência, achar um monte de coisa. E aí a gente naquela época não tinha sorveteiro que fazia açaí. Ninguém pensou em passar o açaí na máquina de sorvete. Estava começando a passar. E a primeira vez que meu sogro passou para fazer um teste, o açaí ficou extremamente duro. Então assim, melhorou, porque a gente pegava a barra, batia a barra, triturava e colocava o xarope. Agora a gente já fazia todo esse processo, adicionava uma liga neutra e tal, e deixava pelo menos o produto pronto. Então você pegava esse produto, ele estava congelado, duro, só que ele estava mais macio que uma polpa totalmente congelada, né? E aí a gente colocava no liquidificador. Então fazia um por um açaí. O cara pedia com banana, você fazia um açaí de banana. O cara pedia de paçoca, você misturava com paçoca. E eu lembro que teve um sábado que a loja era pequenininha, cara, na época. Trabalhava o meu sogro, a minha sogra e a minha esposa. Não tinha funcionário, a gente estava em 4. Eles ficavam, na verdade, em 3. E quando eu vinha passear e ficava lá, eu ajudava. Então, nesse dia a gente estava em 4. Ficou eu e minha sogra na produção
batendo açaí. Eu lembro que estava demorando mais ou menos de 40 a 50 minutos até 1 hora para sair o açaí que a pessoa pediu. A gente não parava de fazer açaí, eu e minha sogra. A gente não conseguia nem ir para frente. Ficou meu sogro e minha esposa na frente, eu e minha sogra lá atrás, arrepiando no açaí. E aí, cara, eu lembro da minha sogra rindo ainda. Eu falo, dona Rita do céu, não para de chegar a gente. A minha sogra dava risada. E a gente fazendo açaí. E aí eu lembro que teve até um casal que eu peguei o açaí de maracujá, eu falei, é de alguém, tal. A gente não tinha, na época, eram as comandas individuais, né? Não tinha nem nome e tal. A moça falou, eu falei, é da senhora, ela estava na mesa, falou, não, não é, mas é esse daqui mesmo, de tanto tempo que ela estava esperando. E teve 2 pessoas que pediu açaí, falou que vinha buscar depois e não buscou. Por que eu estou contando isso? Meu sogro na época falou assim, ó, eu preciso fazer uma formulação de açaí self-service, para a gente acabar com esse negócio de ficar batendo um por um. Primeiro que a gente vai precisar destinar funcionário, para ficar lá atrás só falando açaí e vai demorar muito. Eu não quero isso. E meu sogro começou a testar. E naquela época eu não entendia bolhufas de sorvete, estava entrando no mundo do sorvete. E eu falei assim, pô, mas você não vai conseguir. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ninguém consegue. Eu falei, como é que você vai fazer? Ele falou assim, talvez ninguém tentou. E aí ele foi testando, ele foi estudando. Demorou mais ou menos 1 ano até ele conseguir fazer uma formulação que a gente conseguisse deixar o nosso açaí no self-service para o cara pegar. E o açaí é assim até hoje. Demorou porque naquela época não tinha as tabelas de formulação, de balanceamento, nada. Era na mão mesmo, cara. Você fazendo um balanceamento na mão, contando na calculadora. Mas por fim ele chegou numa receita. Aí eu daquela época falei, opa... Falei, mas como é que você fez isso? Ele falou assim, cara, eu rebalanceei a cauda, né? Então, eu usei esse estabilizante por causa disso, eu aumentei tal. Aí ele falou assim, ó, você tem que conhecer o que é um balanceamento. Foi aí a primeira vez que eu ouvi falar de balanceamento de sorvete, tá? Então, o que é um balanceamento? Um balanceamento nada mais é que a gente tem uma fórmula base, certo? E a gente vai aplicar essa fórmula numa tabela e ver se ela está balanceada. Ou a gente vai fazer a fórmula nua e crua de acordo com o balanceamento que a gente quer. O balanceamento, você tem referências de quanto de proteína tem que ter em calda. Então tem uma margem de tantos a tantos por cento. Você tem referência de açúcar, você tem referência de lactose, você tem referência de sólidos não gorduráveis do leite, você tem referência de sólidos totais, você tem referência de gordura. Então quando a gente faz uma formulação, a gente tem que sempre aplicar no balanceamento para ver se essa fórmula está balanceada. As duas coisas se interagem, né? Funcionam juntos, mas são diferentes. Então, por exemplo, você pode ter uma formulação pronta, mas essa formulação não está balanceada. Você pode ter 2 formulações diferentes, uma está balanceada e outra não. Então é importante na hora a gente fazer a formulação e ela estar balanceada. Quantas formulações que eu recebo a turma manda aí de receita que está totalmente desbalanceada? Está totalmente fora do padrão. E você tem que fazer um monte de alteração para você chegar nesse padrão. Então formulação é uma coisa, balanceamento é outra. Mas o que a gente vai balancear é sempre a nossa formulação. Geralmente você pode ou partir de uma formulação já pronta e jogar na tabela para ver se ela está balanceada, tá? Você tem que ter uma tabela. A gente tem uma tabela bem legal, personalizada, tudo certinho aqui. Ou você pode ir montando a sua formulação de acordo com os objetivos que você quer de balanceamento, tá bom? Essas são as 2 maneiras, beleza? Referências. Então lembra que eu falei para vocês? Quando a gente vai falar numa tabela de gordura, a gente vai de 5 a 9%. Detalhe, eu estou falando das referências gerais. Então quando você quer trabalhar, por exemplo, com sorbet, base água, né? Sorvete base água, seria sorbet, base fruta, sorvete alcoólico, sorvete diet, tem algumas alteraçõezinhas. Ou estão dentro da referência, mas cada tipo de sorvete exige
mais próximo do mínimo ou próximo do máximo. Então, por exemplo, gordura, você vai colocar de 5 a 12%. Você vai para um sorvete premium gelato, você vai lá para o máximo. Mais próximo do máximo do que do mínimo. Um sorbet, vai ser difícil você conseguir até os 5% de gordura. Tá aqui, porque não é o nosso objetivo no sorvete. Então, a referência é uma referência geral, entendam assim. Mas basicamente a gente tem um padrão de gordura de 5 a 12%, certo? De açúcares de 15 a 25%. Lembra que tem várias características. De gordura, açúcares, sólidos não gorduráveis do leite. Alguns chamam de sólidos não sólidos diferente, por exemplo. Então, quando o cara vai trabalhar com sorvete ou com o próprio sorvete, mas ele quer adicionar uma fruta, a fruta tem fibra, o próprio cacau tem fibra. Então, mas encaixa na mesma tabela como sólidos não gorduráveis do leite. De 6 a 15, depende do produto. Proteínas você pode trabalhar de 3 a 6, é um bom padrão de proteína. E sólidos totais, de 31% até 43%. E isso é graças ao balanceamento, tá bom? Outra coisa que a gente consegue criar um produto ideal para o nosso cliente. Então, por exemplo, eu trabalho com classe E, a classe mais baixa. O meu produto ele tem que ser muito barato, o mais barato possível. A minha estratégia é preço. Uma vez que você sabe balancear, você vai usar os seus produtos e vai desenvolver a receita mais barata possível. Tá? Lembra, para ser barato, eu vou ter que provavelmente fazer um produto com alto overrun. Tá? Uma calda não pode ser tão rica de gorduras, de proteína, senão não vai dar aquele overrun legal. Então eu tenho que fazer uma calda com alto overrun. Eu vou pensar em estar mais baixo nos sólidos, tá? Eu vou depende da calda, eu tenho muito receio de falar disso, mas depende da calda a gente consegue aumentar um pouquinho a quantidade de emulsificante, tá bom? E a gente consegue aumentar um pouquinho a nossa calda e chegar a 110 de overrun tranquilamente, se você souber fazer um bom balanceamento. E além disso, você consegue customizar o seu produto para qualquer tipo de cliente. Então, por exemplo, o nosso carro-chefe aqui é sorvete premium. Mas se chegar um cliente de buffet geralmente aqui quer muito preço, né? Os buffets vêm procurar preço. Se chega um buffet aqui, o que eu posso falar para esse buffet? Ele fala assim, ó, Du, eu quero 50 caixas de sorvete da mais barata possível. Você faz? Depende de como está a fábrica, depende de como está a nossa produção aqui, eu posso fazer sim. Eu vou ter minha formulação, falo, eu quero saber de um sorvete razoável que eu quero tomar, mas que seja barato. Eu posso fazer um produto para essa pessoa. Eu só consigo fazer isso se eu entender de formulação e balanceamento. Né? Se eu entender de balanceamento, senão não dá. Porque o meu sorvete premium não cabe para esse cliente. Agora, um sorvete barato cabe. Eu vou perder venda? Se talvez essa venda foi interessante para mim, não faz sentido. Então você só consegue personalizar para quem você quiser. Como eu já tive clientes que falam assim, não, cara, eu quero um sorvete de pistache 100% natural. O nosso pistache aqui a gente usa pasta sim de pistache, mas também usa aroma, certo? É uma parte de pasta e uma parte de aroma. Porque eu não tenho preço para me usar somente pasta de pistache puro na minha calda, tá? Mas eu tive cliente uma vez que ele queria 3 baldes de pistache puro, que era uma festa grande lá, eles adoram pistache e tal. Eu fui lá e eu fiz um sorvete só com pasta de pistache. Fiz algumas alterações na minha formulação e desenvolvi um sorvete para ele somente com pasta de pistache. Entendeu? Então, é você conhecendo o balanceamento, você não perde venda, você consegue fazer qualquer tipo de sorvete e você consegue exercer sua criatividade legal aí, criar qualquer tipo de sabor, não importa qual seja, tá bom? Outro benefício, vamos pensar aqui, se você não souber fazer o balanceamento, a gente vai cair em tudo aquilo lá que a gente estava falando. Você vai ser provavelmente refém de marcas. Então, nossa, meu sorvete só dá certo se eu usar essa marca tal, né?
ou refém de produto. O meu sorvete só funciona se eu usar não sei o que, Cream Master Blaster. Se eu usar... Eles estão inventando os nomes legais agora, né? Ninguém chama de melhorador de calda. Porque quando você fala de melhorador de calda, dá a impressão que a sua calda é ruim, que você quer melhorar. Mas é não sei o que Cream, não sei o que Master, não sei o que Blaster. Mas por fim, então você vai ficar refém desses produtos. Você fala, meu Deus do céu, cara, se eu não souber fazer com esse produto, e aí? Ou até mesmo de matéria-prima. Por exemplo, aqui a gente usa gordura de palma. Na pandemia teve um período que não achava gordura de palma. Olha, se eu ficasse, eu acabei conseguindo ter, mas se eu ficasse sem gordura de palma, eu ia atrás de outra fonte de gordura, tá? Conhecendo a fonte de gordura, conhecendo o creme de leite, por exemplo, uma fonte de gordura láctea. Eu podia usar uma fonte de gordura láctea, por que não? Podia usar um creme de leite, ou de caixinha ou fresco, uma vez que eu sei a composição de caixinha ou do fresco. Ia mudar o sabor da minha calda? Não ia afetar tanto, que a minha calda é bem láctea. O perfil de derretimento? Bem pouquinho, mas o meu sorvete está dentro do padrão sem usar gordura de palma. Tá? Eu só sei disso se eu souber balancear, se eu souber a composição da gordura de palma e se eu souber a composição do creme de leite. E se eu não soubesse? Ah, não vou fazer sorvete não porque eu não tenho gordura. Eu vou fazer sem gordura. Ia dar ruim. Não faz sentido. Entendeu? Então a gente sempre deve fazer, tá bom? Aí outros prejuízos, né? Malefícios, se você não souber fazer. Você não vai conseguir atender esse cliente, que no caso é um cliente personalizado, que ele quer um produto diferente do que você faz, você não vai conseguir atender. Entendeu? Você não vai conseguir, talvez, fazer algum tipo de sorvete diferente. Se eu vou fazer um sorvete que eu uso pastas oleaginosas, tem algumas alterações no balanceamento. Se eu fizer provavelmente a mesma calda para todos, você vai ter problema nesse tipo de sorvete. Entende? Então, não faz sentido a gente não saber fazer. Tá bom? Que mais? Desvantagens. Qual seria a desvantagem de eu aprender o balanceamento? Eu pensei muito para achar uma desvantagem. Eu não vejo nenhuma, tá? Talvez se você for pensar a desvantagem é que você vai ter que fazer um curso para você aprender. E aí é uma desvantagem. Talvez você vai ter que gastar um pouquinho agora para você aprender e depois você só vai ter vantagens. Será que isso é um gasto ou será que isso é um investimento? Aliás, por que nós sorveteiros temos tantos receio de investir num curso? Ou de comprar um livro, ou de ir numa palestra, ou de querer aprender sobre os alimentos? Por que a gente fica só querendo pegar receita de graça? Vocês já pararam para pensar? Tá cheio de gente na internet vendendo apostila com 40 receitas, 50 receitas de açaí. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que vocês ficam refém? Você não é da marca, agora você é refém da pessoa. E se eu vender isso aqui uma apostila com 30 receitas? Se eu passasse a minha formulação para vocês, que é um bom sorvete, sorvete bem aceito, sorvete premium. Se eu passasse todas as minhas receitas para vocês, vocês iam deixar de ser refém de uma marca, talvez, e ser refém do Eduardo. Não faz sentido. O sentido é você não ser refém de nada, você saber fazer o seu produto. Entende? Então, vocês têm que tirar isso da cabeça, porque informação tem um custo. Se vocês não querem pagar para vocês aprenderem um balanceamento com quem sabe, vocês vão ter que pagar um melhorador de calda para a empresa. Paga? Sei lá. Eu tenho que pagar um técnico para ir aí. Meu sorvete está com problema. O técnico vai olhar e falar assim, põe tanto de gordura. Mas ele vai te explicar por que você tem que pôr tanto de gordura. Entende? E aliás, são poucos técnicos que manjam realmente. A gente cansa de ver. Geralmente os vendedores, eles vêm, nada contra, tá? O trabalho deles é vender, mas eles vêm com uma receita base e falam para você, usa isso. E na receita base deles estão os produtos que eles vendem. Óbvio, não tem nada de errado nisso. Isso é o mercado, tá bom? Agora vai de você, se você quer ter conhecimento ou se você quer continuar dependendo dos outros. A escolha é sua. Você tem um preço a pagar, ou aprendendo ou não aprendendo. Tem que ver qual preço você quer pagar. Tá? Que isso fique
claro aí. O que mais? Aí, e assim, ó, durante um bom tempo, eu acompanhava o meu sogro nas mentorias, né? Geralmente, toda vez que um sorveteiro te chama, ele basicamente ele tem um problema que é no balanceamento dele, na formulação. Esse é o problema técnico. Às vezes é em processo, né? Então o balanceamento está certo, mas a grande maioria das vezes é sempre o problema no balanceamento, tá? E por que que as pessoas erravam? Elas erravam geralmente porque elas não conheciam os produtos. Porque como a gente faz um balanceamento? Então, por exemplo, eu vou usar um leite integral em pó. O leite integral em pó, ele tem uma composição. Então ele tem o tanto de gordura, ele tem o tanto de proteína, ele tem o tanto de lactose, ele tem o tanto de sólidos não gorduráveis e o tanto de sólidos totais. Quando a gente pega um leite em pó desnatado, a única coisa igual do integral é só os sólidos totais. O resto é diferente gordura, é diferente proteína, é diferente lactose. A hora que eu pego um soro de leite, é diferente tudo. Entendeu? Até os sólidos é diferente. Então, por que que as pessoas erram no balanceamento? Porque às vezes ele fez uma troca. Ah, eu só troquei um leite pelo outro. Tá bom, mas dependendo de quanto ele usa, precipitou a lactose. Ou dependendo da troca que ele fez, ele fala, eu troquei o meu integral pelo desnatado. Pô, ele tirou proteína. Concorda? Então, uma conta básica. Se ele põe 10% de leite integral na calda dele, ele trocou por 10% de leite desnatado, um leite integral tem 26% de proteína. Se ele coloca 10% na calda, logo a sua calda vai ter 2,6% de gordura proveniente somente do leite em pó, certo? 2,6%. Se ele trocou pelo desnatado, o desnatado não tem gordura. Ele diminuiu 2,6% de gordura do sorvete dele. O sorvete não vai ficar igual. Entende? Aí ele fala assim, pô, meu sorvete estava tão bom, eu fiz essa troca. Aí sabe o que ele vai falar? Leite desnatado não presta. Não é que não presta, é que você não sabe a composição do leite em pó. Qual a porcentagem de sólidos totais do leite? Põe lá, cara. Põe lá que você vai achar. Tá? Do leite em pó integral, do leite em pó desnatado, do leite in natura. Procura lá que você vai achar. Tá? Se você não tiver nenhuma tabela, não tiver nenhuma referência, você consegue achar. Depois que você sabe a composição dos seus produtos, você tem que saber a tabela, os valores de referência de balanceamento. Você sabendo os valores de referência, você vai jogar o produto lá e vai montando a sua tabela, tá? Tem muita gente que monta na mão, sabor por sabor. Gelateria é mais comum o cara fazer isso. Geralmente numa gelateria, o cara sabe balanceamento. Se ele não sabe, ele não consegue fazer um gelato. Tá? Então ele tem que saber sim, ainda mais que se for aquela gelateria, por exemplo, que só trabalha com produto artesanal, não usa nenhum tipo de pasta saborizante, nada, é impossível ele fazer um sorvete sem souber o balanceamento. A não ser que ele compre uma receita pronta de alguém que fez e balanceou. Tá? Fora isso, não tem como ele saber. Tá bom? Que mais a gente pode falar? Ah, o tipo de sorvete. Já falamos disso, né? Se eu quero um sorvete mais institucional, ele tem um pouco menos de sólidos, ele tem um pouco menos de gordura, ele tem um pouco menos de proteína, ele tem um maior overrun. Então a gente vai regulando nossos valores de referência lá. Se eu quero um sorvete mais premium, ele vai lá para cima de gordura, tá? Dentro da referência, mas ele vai estar mais próximo dos 12% do que dos 5%. Você tem que ver o tipo de gordura que você vai usar. Se você colocar muita gordura, depende do tipo de gordura, ele deixa aquele gosto rançoso na boca, não é legal. Então gelato geralmente trabalha com creme de leite, que a gente for falar de perfil de derretimento, de sabor, é a melhor gordura que tem, né? São as gorduras lácteas. Uma vez você está fazendo um sorvete de leite, um sorvete lácteo, tudo isso tem que entrar no nosso cálculo, tá bom? Eu quero fazer um sorvete alcoólico.
Por que as pessoas não... É difícil fazer um sorvete alcoólico? Não é que é difícil, mas quem vai tentar fazer na sorte, dá ruim se não conhecer o balanceamento. Porque o álcool, o poder anticongelante dele é 7,4 em comparado com a sacarose. Significa que é 7 vezes maior o poder anticongelante do álcool. Pensa comigo. Então, geralmente, quem faz um sorvete alcoólico, na sorte, ele vai desandar, vai ficar mole. Se você colocar no mesmo freezer com os outros. Tá? Então, quando o cara faz sorvete alcoólico, ele tende a colocar num freezer mais gelado, tá? Até para ele poder trabalhar com um pack maior e manter o seu sorvete bem estabilizado. Tá? Se ele quer trabalhar no mesmo freezer, ele tem que jogar no balanceamento que ele não pode aumentar o pack dele. Mas só o álcool já aumenta 7,4 em comparação ao açúcar. Então tem a quantidade máxima que a gente pode usar de álcool, tá bom? Tudo isso a gente só sabe a partir do nosso balanceamento. Beleza, gente? Eu acho que ficou claro, né? Ficou claro que um produto desbalanceado, ele vai te dar prejuízo. Às vezes você fala assim, ó, eu estou vendendo bem o meu sorvete, mas talvez o seu sorvete está um pouco mais duro do que ele deveria estar. Uma vez que ele está mais duro, a pessoa tende a pegar menos. Se for uma mulher que está fazendo muita força para pegar, ela vai às vezes desistir de pegar, certo? Ou o seu sorvete está muito gelado. Se o sorvete estiver muito gelado, principalmente no inverno, as pessoas tendem a não tomar. Um sorvete com pouca gordura, ele aumenta aquela sensação de frio. Então vocês estão entendendo como que o negócio é? O buraco é muito mais embaixo? Ou você perde aquela venda porque aquele cliente queria um sorvete baratinho e você não fez porque o seu sorvete não é baratinho. Mas uma vez que você sabe fazer um sorvete bem baratinho, bem leve, não tem por que você não fazer. Tá? Ou ao contrário, o seu cliente fala assim, eu quero um sorvete 100% natural. Por que você não vai fazer? Eu quero um sorvete à base de fruta. Por que você não vai fazer? Tá? Se você sabe balanceamento, você faz, cara. Se for inconveniente para você, tá? Mas é fundamental, anote aí. Não tem como a gente produzir sorvete, trabalhar com sorvete e não souber balancear. Eu quando converso com o sorveteiro, eu pergunto, mas quanto você tem de gordura na sua calda? O cara não sabe falar. Mas esse o cara fala assim, eu não uso gordura. Fala, mas você não usa gordura para você de leite? Não. Fala, o que você usa? Aí o cara fala assim, eu uso creme de leite, eu uso leite em pó, integral. Esses 3 itens que ele falou tem gordura. Eu uso melhorador de calda, geralmente tem gordura. Eu uso tal fruta, até na fruta tem gordura. Então quer dizer, saiba o que você está fazendo e não fique refém de ninguém, gente. Essa que é a pegada. Não fique refém de ninguém. Fique refém só de você. Joga na sua formulação lá e crie o seu produto. E aí você consegue criar uma identidade para a tua loja, certo? Porque dentro desse padrão de referência, você consegue brincar, fazer um monte de coisa. Então você consegue criar uma identidade para a tua loja e o sabor que você quiser. Você fala, mas eu não tenho muita criatividade. Procura na internet aí, combinações. Às vezes o seu cliente fala, deixa uma pesquisa e fala, ei pessoal, quais sabores vocês gostariam? Um sabor novo de sorvete aí. Fala pra mim, quais vocês acham interessante? Às vezes o cara deixa no comentário pra vocês aí. O meu sorvete é de, sei lá, gabiroba com chuchu. Vai lá, procura a composição do que é composto o gabiroba e o chuchu. Vai dar pra você fazer sorvete. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe comentários pra gente no canal aí e segue nós aí, tá bom? Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook e nós estamos no YouTube. A gente se dedica aí para passar esse conteúdo para todo mundo. Então, se vocês acharem interessante, quanto mais gente seguir, compartilhar esse conteúdo, melhor é e mais divulgado, mais visto esse Facebook, YouTube, Instagram, eles mandam para mais gente ver esse vídeo. E ajuda muita gente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tamo junto, valeu!